Olá, queridos irmãos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, neste domingo pela manhã, nós estaremos estudando o tema sobre fidelidade e verdade. Sim, são atributos do caráter de Deus, do Espírito Santo, a fidelidade e a verdade. E nós veremos por quê. Amém, queridos? Então, os objetivos dessa lição de hoje, da Escola Dominical, é nós entendermos a importância da aplicação da fidelidade e da verdade em nossa vida diária. Se nós compreendermos bem o nosso tema, nós seremos capazes de aplicar esses dois termos na nossa vida, para uma vida cristã saudável nos caminhos da missão de Deus. Amém, queridos? E a leitura bíblica que traz o contexto dessa aula de hoje está em Efésios, o livro de Efésios, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Glória a Deus pela sua vida. Vamos então adentrar aqui a explicação desse tema para que nós possamos aplicar na nossa vida diária e assim crescermos em vida nossa, familiar, na comunidade e na igreja de Cristo do Senhor Jesus. Como nós sabemos, meus amados irmãos e irmãs, o advento da internet não é muito antigo. Eu me lembro que em 1993 eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ter um e-mail. Então, uma das primeiras pessoas a participar da internet. E desse período para cá, praticamente de 20 e poucos anos para cá, a internet ganhou uma dimensão extraordinária. E hoje todos nós precisamos da internet para trabalhar, para ter acesso às informações, para buscar recursos e soluções para as nossas vidas. Tornou-se um fenômeno, um recurso mundial do qual nós dependemos, inclusive para obter informações. Por outro lado, meus amados irmãos e irmãs, a internet divulga e proporciona a popularização de bilhões de informações e dados. E nem todos nós estamos preparados para lidar com a informação. E também essa informação ela chega muitas vezes distorcida, cheia de fake news, causando muitos problemas ao invés de nos ajudar na nossa vida diária. Por outro lado, nós sabemos que essa convivência das informações falsas também alcançou o meio religioso, trazendo muitos problemas para as pessoas e para a sua fé. O que parece que é cada grupo de indivíduos, cada religião, cada área determinou para si aquilo que seria as suas verdades de informações. Então, meus amados, nesse universo de informações principalmente religioso, dentro das igrejas e das instituições religiosas, o que Deus determina, em termos de condutas, muitas vezes não é bem-vindo. Mas isso é muito importante o que eu vou dizer aqui. Muitas vezes as pessoas, as igrejas e as comunidades desejam ter um Deus ao seu gosto, da sua maneira, como se ele pudesse ser manipulado e atender os desejos pessoais de cada pessoa. Deus não é assim, queridos, mas muito mais do que isso, Deus é um Deus de verdade, de fidelidade para as nossas vidas. Nós precisamos buscar a Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, para que esse Deus maravilhoso se revele para cada um de nós. Amém, amados? Agostinho, Santo Agostinho, como nós conhecemos, diz que quem escolhe o que quer crer, crê somente em si. Nesse sentido, Deus nos deu liberdade para escolhermos, mas escolhemos as bênçãos que Ele tem para nós. Escolhemos a vida e não escolhemos trevas. Se nós buscarmos o Evangelho verdadeiro, genuíno do nosso Senhor e Salvador, nós conheceremos essa verdade. E essa verdade nos libertará, mesmo em meio a essa confusão de informações, de fake news, de internet, de tanta coisa que veio para confundir. Amém, queridos? Precisamos buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é genuína. Ela que nos liberta, nos salva e nos cura nesse mundo cheio de tribulações. No Salmo 33, versículo 4, nos diz o seguinte:
Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Amém, amados? Na Bíblia, queridos, nós temos centenas de citações que falam sobre a verdade e também sobre a fidelidade. E faz parte, esses dois temas, faz parte da essência de Deus. Porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade. Deus é a verdade, a própria pessoa. Porquanto, vejam, se Ele diz que é a verdade, então quem de nós podemos contrariar, não concordar com essa afirmação do Senhor Jesus? Também, meus amados, nós sabemos que a fidelidade vem da palavra latim fides, que quer dizer fé. E nós sabemos que a fé, meus amados, é um dom de Deus. E que a fé, nós somos capazes de desenvolver a nossa fé pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer para nós. E passamos a ser indivíduos, pessoas de fé, crescendo em verdade, em justiça e retidão, deixando o reino de Deus crescer em nós, a partir da fé que Deus nos permite crescermos e explorarmos esse dom, essa habilidade que Deus nos dá. Quando Ele nos criou, Ele nos deu e nos fez essa criatura semelhantes a Ele. Então, meus amados, a fidelidade é também um fruto do Espírito Santo, porque tem a ver também com a benignidade. A palavra de Deus diz que Deus é bom e a sua benignidade, ou a sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Pois somente podemos construir algo saudável, algo concreto, algo verdadeiro a partir da fidelidade. Se nós formos fiéis ao Senhor, fiéis à palavra de Deus, fiéis ao nosso próximo, nós consequentemente teremos atitudes de benignidade, de bondade. Como Deus também é bom e benigno pela sua fidelidade que habita nele, no nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Em Salmos 111, versículo 7, ele nos diz que as obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos, as suas bases, os fundamentos de Deus são verdadeiros e fiéis. Portanto, meus amados irmãos, fiquemos atentos. Não vamos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina, qualquer crença, qualquer igrejinha ou qualquer igreja que esteja atraindo você por aquilo que não é a verdade de Deus. Fique atento, não se deixe enganar, porque o verdadeiro Deus não nos engana. Ele é verdadeiro e fiel até o fim dos tempos. Amém, queridos? Vejamos então um pouco mais sobre a verdade e fidelidade que Deus tem a revelar para nós hoje aqui na escola dominical. Quando nós estudamos sobre a igreja de Esmirna, sim, uma das igrejas que Paulo plantou ali na Ásia, nós podemos ver que ela foi uma igreja altamente perseguida. Por quê? Porque o povo, aquelas pessoas que habitavam ali na época em Esmirna, eram pessoas que tinham sobre elas um imperador. E esse imperador, ele era idolatrado como se fosse o seu senhor, o seu próprio Deus. O povo idolatrava o imperador e tudo aquilo que ele determinava. Então, queridos, ela foi uma igreja perseguida por causa da sua fé. As pessoas que faziam parte da igreja, do contexto de Esmirna, eram cheias de fé. O Espírito Santo plantou aquela igreja e fez dela uma igreja forte, cheia de fé e de fidelidade para com Deus. Logo, ela iria contrapor com os valores que eram vigentes ali naquela sociedade. Idolatria, desejos próprios, o imperador que mandava, não aceitava outro Deus. E sobre nós, queridos, sobre o mundo, sempre houve um único e verdadeiro Deus. Não há outros deuses, não há motivos de idolatrar outras coisas, porque o único que é digno de louvor e adoração é o nosso verdadeiro Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, aquela atitude da igreja de Esmirna era uma atitude de fé em Jesus para com a sua palavra, a palavra de Deus, a palavra que é verdade e justiça nas nossas vidas. Amém? Eles passaram então, queridos, por muitas tribulações. Eles eram acusados falsamente
de andar sobre caminhos errados, e havia ali também muita pobreza, muita perseguição sobre as pessoas, que mantinham, apesar de tudo isso, a igreja, quando ela é detentora da verdade e da fidelidade a Deus, ela se mantém firme como testemunho diante das tribulações e dos problemas. Ela afasta Satanás, afasta o inimigo, porque o verdadeiro Deus é o Senhor daquela igreja. Amém, amados? Essas tribulações, queridos, das quais eles eram acusados, falsamente, eles descartavam, porque criam no Deus verdadeiro e absoluto, que era o diretor, quem dirigia ali aquela igreja. Era o cabeça, como nós lemos aqui. Cristo é o cabeça da tua igreja e de nós como corpo de Cristo. Mesmo, queridos, então em meio àquelas dificuldades, os cristãos e cristãs de Esmirna estavam sendo encorajados, fortalecidos. Por quem? Por Cristo, por Jesus, a enfrentar aquelas tribulações que estavam passando e vencê-las, todas elas. Jesus, então, meus amados, podemos perceber que Ele nos chamou para sermos fiéis à verdade da Tua Palavra, até o ponto de nós sofrermos por essa verdade, sermos perseguidos, porque no final nós teremos vitória, vitória em Cristo Jesus para uma nova e viva criatura. Isso então, amados, nos mostra que a riqueza de um povo, muitas vezes de uma família, de uma pessoa, ela não consiste somente no dinheiro, nos bens, no ouro e na prata que essa pessoa, que essa família, que essa igreja possui. Mas muito mais do que isso, a riqueza de uma pessoa, de um indivíduo, ela está na sua fidelidade ao Senhor Jesus, na verdade, no quanto ela tem para contribuir com verdade, fidelidade e justiça para com o próximo e para com a tua igreja e para com Deus. Enquanto o mundo, queridos, esse mundo atual, principalmente esse mundo cheio de tribulações que nós vivemos, onde a internet dissuade, ilude as pessoas com notícias falsas e desencontradas, esse mundo e que estimula as pessoas a ter cada vez mais e não a ser, Jesus nos chama para sermos uma pessoa de integridade, justiça, verdade e retidão nos nossos corações. Porque assim nós venceremos e combateremos as tribulações e os inimigos espirituais que tanto nos atentam dia após dia. Seremos vencedores em Cristo. Sermos fiéis, sermos verdadeiros, sermos donos de um caráter saudável e genuíno que o Senhor nos deu como forma original, como quando Ele nos criou. Assim, meus amados, como Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Glórias a Deus! Vejam que Jesus, as suas dores, não o afastaram do propósito do Pai, de Deus. Deus tinha um propósito para a vida de Jesus como homem aqui na terra, que era carregar a sua cruz e com isso vencer o inimigo e as tribulações, devolvendo para nós a vida, o perdão, uma nova possibilidade de reconciliação com o nosso Pai. Jesus suportou pressão, pobreza, prisão, calúnias, tudo quanto um homem pode suportar, Jesus suportou para nós, para que fôssemos salvos e tivéssemos a liberdade de viver uma vida de integridade, retidão e justiça. Jesus foi fiel, amados, até a morte. Ele manteve a sua fidelidade à verdade do Pai. E por isso, Ele foi o Redentor de todos nós, de todas as nossas vidas. Assim, meus amados, Jesus continua fiel ao seu povo. Sua presença, a presença de Jesus, nunca se afasta de nós. Ele sempre está do nosso lado, nos ajudando. Ele disse, essa máxima, essa verdade está na Bíblia. Jesus disse, amados, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Quando olhamos para a verdade, nós notamos que a verdade gera fidelidade. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, esse capítulo, esse versículo, talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, e você deve conhecê-lo aí no seu coração. Reflita sobre ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação de Jesus reflete o caráter, quem Jesus é, sua identidade e os seus propósitos, e para que ele veio.
Ele veio para nos dar vida e que nós, para recorrermos a Deus, ao Pai, precisamos nos voltar para Jesus, obedecer os seus mandamentos, para que Ele nos conduza ao caminho verdadeiro do Pai Celestial, que tem bênçãos e bênçãos para as nossas vidas. Compreendemos então, queridos, que a verdade não é muitas vezes uma escolha pessoal. Eu escolho isso, eu escolho aquilo, eu escolho ir por aqui, escolho ir por lá, eu escolho essa ou aquela igreja. Não, amados, a verdade, ela também não é subjetiva, quer dizer, Deus, será que é isso, será que é aquilo da minha mente? Não, a verdade é única, ela é real, porque ela é uma pessoa, ela é muito mais do que uma ideia que nós possamos ter nas nossas vidas para escolher. Mas a verdade é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus, Ele mesmo que disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Essa verdade nós podemos ver, amados, que ela nasceu e viveu entre nós e continua se manifestando a todos aqueles que desejam conhecê-la. E você, já conhece essa verdade na sua vida que é Jesus? Se você ainda não conhece, meu amado, minha amada, abandone as más práticas, os maus caminhos, abandone as escolhas aleatórias que vêm do desejo único do coração do homem, mas se volte para Jesus, porque Jesus vai te revelar essa verdade e essa fidelidade que você tem para oferecer a si mesmo e às pessoas que estão do teu lado. Você, meu amado, minha amada, tem aberto o seu coração, tem aberto a sua mente para que essa verdade entre no seu coração e faça morada em você? Para que você seja realmente essa nova e viva pessoa, cheia da verdade e da fidelidade que Deus tem para revelar no teu coração para você e para a tua família. Amém, queridos? No livro de João, capítulo 1, versículo 12, Jesus também reafirma essa realidade quando ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Você é um filho de Deus? Você crê em Jesus? É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Mesmo assim, queridos, nós percebemos que existem milhares de pessoas que insistem em não receber essa verdade que é Jesus, porque elas amam mais as trevas. Precisamos, portanto, meus amados irmãos e irmãs, nos voltar para a palavra que nos chama. E essa verdade se encontra, como nós podemos ver aqui, no livro de João, capítulo 15, versículo 4. Mas quem pratica a verdade vem para a luz de Jesus, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. As obras, queridos, que não são da verdade, elas não são manifestas, geralmente são ocultas. Você já reparou muitas vezes aquela pessoa que oculta os seus pecados, porque ela não quer que eles sejam revelados, porque se eles forem revelados, meus amados irmãos, eles serão condenados pela palavra e a pessoa se arrependerá muitas vezes. Portanto, não esconda, amados, volte para Jesus, se coloque na luz que ilumina a sua vida e que endireita seu caminho. Essa luz é a verdade e a fidelidade que Deus tem para com você. Mas por que muitas vezes as pessoas preferem as trevas? Por que isso acontece? Nós precisamos entender, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, veja, meus amados, o Deus deste século, quem é o Deus deste século? É Satanás. Ele cegou o entendimento das pessoas incrédulas. E o incrédulo, meu amado, é um pecador, porque ele não crê na palavra, ele não crê na verdade, ele não tem fidelidade, ele não tem a sua vida repleta da base dos preceitos de Jesus na palavra, que é a fidelidade, a verdade e a justiça. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós, meus amados, precisamos deixar a nossa vida sobre a luz de Jesus, para que reflita em nós a glória de Deus, do Pai que nos criou. No entanto, meus amados irmãos e irmãs, além de conhecer o Evangelho de Jesus, entendê-lo, compreendê-lo e também meditar nele diariamente, nós precisamos permanecer nessa verdade,
orando, buscando a palavra de Deus, participando da igreja. A Igreja do Monte Alegre tem as suas programações, entre elas a escola dominical, para que possamos entender, compreender e aceitar e receber esse presente que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Não há maior presente, queridos, a não ser a palavra de Deus, que é a verdade para os nossos corações e mentes. Se ela é boa, perfeita e agradável, ela nos endireita os nossos caminhos, a nossa vida, ela nos tira das trevas e traz para a luz, pela verdade, pelos princípios e preceitos do nosso Senhor e Salvador. Então, queridos, Jesus diz que ao permanecermos nele, na videira, Jesus é a videira e nós os ramos. Todo aquele que permanece nele dá frutos em abundância. Aquele que não dá frutos é cortado e jogado ao fogo. Como nós estamos? Nós estamos permanecendo em Jesus. Se nós permanecermos nele, ele é fiel. A verdade e a fidelidade de Jesus permanecerá em nós, como está escrito em João, capítulo 15, versículo 4. Ele diz também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que nós dissemos, meus amados irmãos, é a pessoa de Cristo. Ela é real, ela é viva e vive com você. Basta você aceitar a ela e obedecer os seus mandamentos como Senhor da tua vida. Amém, queridos? Concluindo então a nossa aula de hoje, amados irmãos e irmãs, nós podemos perceber que a fidelidade e a verdade fazem parte dos princípios e valores do caráter santo de Deus. Deus é fiel, ele é fiel de geração em geração. Deus é a verdade, o caminho e a vida. Vejam que esses princípios e valores, meus amados irmãos, são necessários para crescermos em Cristo e produzirmos os frutos do Espírito Santo nessa vida, enquanto nós vivermos. Assim nós não devemos deixar para depois, meus amados. Para quem sabe, não teremos outra oportunidade de conhecer a Jesus. Nós precisamos conhecê-lo agora. Não perca tempo na tua vida, meus amados. Saia das trevas, volte-se para a luz de Jesus. O Senhor está te esperando de braços abertos para te dar tudo aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Na verdade, na justiça e na fidelidade. Procure o Senhor, se aproxime dEle. Ele tem muito esperando por você. Faça isso agora, meu amado, não espere. Busque seus ensinamentos e a sua presença e deixe que Jesus te fortaleça, te ensine, te instrua, te mostre, te guie no caminho que você deve andar, para que você vença as tribulações da tua vida e seja uma pessoa firme, fiel aos preceitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certamente, meus amados, você vai ser sal e luz para todos aqueles que necessitem sair das trevas e se voltar para a luz do Senhor Jesus que está sobre você. Amém, queridos? A palavra de Deus diz também: se verdadeiramente somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, também precisamos seguir uma vida pautada nesses valores. Como podemos ser filhos se não obedecemos? Se somos filhos de Deus, precisamos optar por aquilo que Deus tem, que é a sua palavra, a verdade, a justiça, porque o reino de Deus é justiça e retidão. Não podemos ser filhos de Deus se somos desobedientes, teimosos e incrédulos. Mas se cremos e temos o selo do Espírito Santo em nós, somos verdadeiros filhos de Deus. E Jesus habita em nós. Amém, queridos? Quais então são esses valores? São a fidelidade e a verdade, não sendo contaminados por mentiras. E essas mentiras vêm do diabo, que é considerado o pai da mentira, como diz em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo nunca se firmou na verdade, sendo ele mesmo o pai da mentira. Que você, meu amado, minha amada, possa se apegar na verdade e na fidelidade do nosso Pai Celestial, obedecendo aos seus mandamentos e crescendo no caráter cristão, tornando essa nova e viva criatura para o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, encerrando aqui essa aula de hoje. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, porque o Senhor, ó Deus, é bondoso e benigno para com todos nós para sempre. Isto é o que diz a tua palavra, que
o irmão ou irmã que está assistindo agora, Pai, possa receber de Ti, Pai, mais uma vez, a confiança do Senhor na tua vida e que ele possa se voltar para o Senhor, produzindo frutos de benignidade, de bondade, de justiça na tua vida, a partir dos preceitos que Deus tem colocados para cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, entregando ao Senhor todas as vidas para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glórias a Deus, meu amado irmão e irmã. Esperamos que você tenha sido edificado com a palavra da Escola Dominical no dia de hoje. Nós agradecemos pela sua presença e esperamos você novamente hoje às 18 horas no culto de louvor e adoração da Igreja do Monte Alegre, para que você possa ouvir a palavra de Deus e ser edificado sobre a rocha viva que é Jesus Cristo da tua vida. Amém, queridos? Muito obrigado, um bom domingo, que Deus abençoe a sua vida. Até mais tarde.